No livro Mantras de Vida, de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Uso de energia quando o assunto requer. Sem que participe a violência, a verdade pode trabalhar com amor e, de vez em quando, com a cooperação da justiça. No Livro dos Espíritos, a pergunta 472. Os espíritos que procuram nos atrair para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou também podem criá-las? Eles aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo a seu malgrado para aquilo que cobiçam. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não imagine que tenham sido os espíritos que o trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir que se apodere da importância achada, enquanto outros lhe sugerem de restituir o dinheiro a seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. No Evangelho segundo o Espiritismo, entramos num novo capítulo: dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Dom de curar. Restituam a saúde aos doentes, ressuscitem os mortos, curem os leprosos, expulsem os demônios, dê gratuitamente o que gratuitamente tenha recebido. Essa passagem está em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dê gratuitamente o que gratuitamente tenha recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar por aquilo que não pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes, de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus então lhes recomendava que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Uma outra passagem está em Marcos capítulo 12, versículo 38 a 40, em Mateus capítulo 23, versículo 14 e em Lucas capítulo 20, versículos 45 a 47. Disse em seguida a seus discípulos diante de todo o povo que o escutava: tenham precaução com os escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Agora é o comentário. Disse também Jesus: não façam com que se paguem as suas preces, não façam como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, ou seja, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outro é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula, cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Ora, uma de duas: ou Deus mede, ou Deus não mede as suas graças pelo número das palavras. Se essas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhuma?
Porque aquele que não pode pagar, por aquele que não pode pagar. Isso é falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede, como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que de sua misericórdia se solicite, a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, pois se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra, poder-se-á ter por lícito o comércio com as do soberano do universo? Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas, é que aquele que as compra se julga as mais das vezes dispensado de orar ele próprio, porque se considera quite, desde que deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por ele se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? E em Parnaso de Além Túmulo, a poesia, acho que é de João de Deus. É isso mesmo. A poesia de João de Deus. Chama-se Lembrai a Chama. Vós que buscais além da sepultura a resposta de luz da eternidade, não convideis a excelsa claridade que reside convosco em noite escura. Somos todos a grande humanidade em direção à fonte eterna e pura. Somos em toda parte a criatura buscando os dons supremos da verdade. Tendes convosco a chama adormecida, rogamos acendais a luz da vida, já que buscais mais crença junto a nós. Se quiserdes brilhar nos outros planos, ó torturados corações humanos, deixai que o Cristo nasça dentro em vós.